Iniciamos então nosso estudo sobre integrais duplas, pessoal. O conceito de integrais duplas aparece quando trabalhamos com funções de duas variáveis, né? E usamos essas integrais duplas para calcular área, volume, massa ou centro de massa, ok? Então, a sua notação é feita da seguinte forma. Ela pode aparecer dessa maneira para nós, né? Ou dessa daqui, tá? Em uma das duas. O que nós mais vamos utilizar é essa forma aqui, ok? Então vamos pensar no seguinte, vamos pensar numa região retangular, tá? Então aqui nós temos aqui, eu preparei aqui já, né, que o nosso interesse é estudar as integrais, né? Então já fiz o gráfico aqui, né? E o que esse gráfico aqui representa é justamente essa região retangular. Então nós temos aqui, ó, a região retangular delimitada por esses pontos. Então, em relação ao eixo x, vai de 1 a 3. Então, x é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 3. E o y, né? O y ele é maior ou igual a 2, menor ou igual a 4. Então, vai de 2 a 4. Então, nós temos aqui uma região aí delimitada pelos valores do eixo x e pelos valores do eixo y. Então, aqui nós temos aqui uma região retangular, ok? Bom, pessoal, pensando nisso, sempre nós temos que ficar atento à delimitação dessa região, tá? Dessa forma, o que nós vamos fazer? Pensando assim, nós teremos a seguinte situação. Deixa eu colocar aqui. Vamos calcular, né? Vamos fazer o cálculo da área, né, dessa região aqui. Como que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar, então, né, esse intervalo aqui. De que forma nós vamos fazer isso? Vamos escrever aqui, então. Olha só, a integral de 1 a 3, quem que é de 1 a 3? Aqui, ó, em relação ao eixo y, o eixo x. Então, será dx. E depois eu faço a integral de 2 a 4, tá? Então, faço aqui a integral de 2 a 4 em relação ao eixo y. Tá aí. Bom, qual é o próximo passo aqui, pessoal? Eu mantenho essa de fora em relação a x e integro em relação a y. Então, sempre dessa maneira. Primeiro integro em relação a y e depois em relação a x, ou vice-versa, tá? Então, aqui nós temos, ó, a integral de dy é y, né? No intervalo de 2 a 4. Continuando o nosso cálculo, nós fazemos então, como nós fazemos no cálculo 1, no cálculo 2, né? Então, no intervalo de 1 a 3, dx, tá? E aí nós fazemos, né? Y, substituo por menos 4, por 4, perdão, menos 2. Como é nesse intervalo, eu faço 4 menos 2. Tá aqui. Então, faço y, eu vou substituir y nesse intervalo. Então, é esse intervalo menos esse. Tá aqui, então. Resolvendo isso, 4 menos 2 é quanto, pessoal? 4 menos 2 é 2. Uma constante. Então, vou mandar ele para fora da integral. Vai ficar assim, ó. 2 que multiplica, né, a integral de 1 a 3 dx, tá? E aí, nós fazemos aqui, ó.
Quem que é a integral de dx? Né? É o próprio x, então vai ficar x, né? O 2 está multiplicando, no intervalo de 1 a 3. Resolvendo isso, nós temos 2 que multiplica. Aí eu faço 3 menos 1, porque assim, na integração aqui nós fazemos, né, como nesse intervalo, nós fazemos então 3 menos 1, está aqui, e o resultado, 3 menos 1 é 2, 2 vezes 2 é 4, está aqui. 4 unidades de área. Calculado. Então, nós vamos trabalhar nesse formato, né? Se inverter, a gente poderia pensar assim, se inverter a ordem, será que, se inverter a ordem da integração, será que o resultado será o mesmo? Né? Então, vou deixar essa pergunta para vocês aí, né? Quem tiver curiosidade, né? Basta fazer isso, né? Ó, se você tiver, né, essa curiosidade, será que é isso, o resultado será o mesmo? Você terá que fazer assim, ó. A integral de 2 a 4 dy, a integral de 1 a 3 dx. E aí é resolver. Integra em relação a x, depois integra em relação a y. Ok? Bom, pessoal, para as integrais duplas, né, nós temos que pensar agora nas regiões não retangulares, tá? Então, para essa situação, para regiões não retangulares, nós temos que verificar dois tipos, né, de integração, tá? Então, nós temos a integração no primeiro tipo, onde eu delimito em relação a x, integro em relação a x e a y, primeiramente em x, onde eu estabeleço, né, o intervalo primeiro em relação a x. Então, aqui no caso, x é maior ou igual a 2 e menor ou igual a 5, né? E depois, y é maior ou igual a f de x, no caso, né? E menor ou igual a g de x, no caso, essas duas funções aqui. O segundo tipo, ele está relacionado à seguinte situação: quando eu delimito primeiramente em relação a y, onde o meu intervalo aqui em número está no eixo y. Então, sempre tem a delimitação entre 3 e 7. Então, faço a integral o intervalo, no caso, né, delimitando a região, eu faço y maior ou igual a 3 e menor ou igual a 7, né? E x, porque daí eu olho aqui a função em relação a x, né? E faço a integração de x maior ou igual a f e menor ou igual a g, tá? Bom, como que fica isso? Vamos pensar, né? Eu desenhei aqui um gráfico para ficar melhor para você visualizar. Então, veja bem, ó. A primeira situação, né, o primeiro tipo, digamos assim, está aqui. Então, como eu falei para vocês, né, nós temos aqui o primeiro tipo, nós temos aqui o plano cartesiano, x, y, e quero integrar, né, fazer a integração aí. Então, a integração dupla aqui, nesse primeiro tipo, ele está delimitado, ó. Eu delimito primeiro a região, eu tenho que fazer isso, né? Então, como que vai ficar aqui, ó? Em relação ao eixo x, x aqui é maior ou igual a e menor ou igual a b. Então, os intervalos. Tá? Então, esse é o primeiro tipo, tá, pessoal? Depois, tá? Faço, né, delimito a região em relação ao eixo y. Y é maior, né, que f de x e menor ou igual a g de x. Então, y está aqui nessa região. Tá? Então, y, como eu falei, né, ele está aqui nessa região, ó, ele é maior que f de x e menor que g de x.
como que fica a escrita dessa integração, né? Porque muitas vezes, nem sempre, ou não sei, na maioria das vezes, numa aplicação não vai surgir, ele não vai te dar, né, um intervalo pronto e etc. Então você que vai ter que delimitar. Então a região R aqui, né, é delimitada em relação a x e a y. Agora, o que nós temos aqui? Como que eu vou, em relação à região, como que eu escrevo essa integral? Então, ó, primeiro eu integro em relação ao eixo x, então fica a integral de A a B, dx, né, vezes a integral de f de x a g de x dy. Então, essa é a maneira que eu devo escrever no primeiro tipo. No segundo tipo, pessoal, como que fica isso? Ó, nós temos aqui, né, o segundo tipo, nós temos o gráfico, o eixo x, o eixo y. E temos o intervalo está em relação a y. Então, para eu determinar a região, como que eu vou ter que fazer? Eu preciso, né, pensar no intervalo em relação a y. E aí você, na verdade, você vai ter que olhar para o problema e vai ter que verificar qual tipo que é o mais adequado, né? É o primeiro ou o segundo tipo. No caso do segundo tipo, o intervalo estando aqui no eixo y, nós vamos pegar aqui, ó, a região, né, de y maior ou igual a A e menor ou igual a B, tá? E em relação a x, ó, então nós temos que olhar nesse sentido aqui, tá vendo? Ó, x é maior, né? Maior ou igual a f de x, ou perdão, f de y, tá? E menor ou igual a g de y. Eu coloquei um g de x, mas não é, g de y, né? Porque é y aqui, x, né? X é igual a g de y, ok? Então, como que eu escrevo essa integral em relação à região delimitada aqui? Então, eu vou fazer assim, ó. Primeiramente, eu utilizo esse intervalo e depois esse. Então, fica a integral de A a B dy, né, vezes a integral de f de y, g de y dx. Aqui, pessoal, sempre vou resolver primeiro, não só no segundo tipo, como no primeiro, tá? Na hora de resolver, deixa eu achar aqui. Na hora de resolver os casos aqui, né, eu sempre começo por aqui. É essa primeira que eu devo integrar. Depois que eu integrei essa, eu integro essa outra aqui. Da mesma maneira que nós resolvemos o exemplo numa região retangular. Ok? Então, vamos lá. Vamos pensar num exemplo aqui. Bom, nós temos aqui um exemplo. Eu já trouxe o gráfico, porque o desenho do gráfico não é o nosso interesse, né? Então, tá aqui, ó. Use a integral para calcular a área da região R. Então, queremos calcular essa área aqui que está achurada em verde, tá vendo? Nós temos aqui uma função, que é essa curva aqui, né? Uma parábola, na verdade. É uma parte da parábola aqui, definida pela função y igual a 1 sobre 2x ao quadrado. E nós temos essa reta, essa é uma outra função aqui, a função linear, a função do primeiro grau, igual a y igual a 2x. Então, essa é a função. A região que está entre essas duas funções é justamente a região, né, a área que nós queremos calcular. Ok? E as funções estão aqui, ó, y igual a meio x quadrado e a outra y igual a 2x. Tá? Então, o primeiro passo que eu devo dar aqui para a resolução desse exercício é justamente, pessoal, delimitar a região. Então, a região aqui, eu vou fazer até em outra folha para a gente... Olha só, a região vai ser o quê? Será o quê? Será R
Então tá aqui, região, né? E aí nós temos, em relação a x, pensando no primeiro tipo, tá, pessoal? Vamos pensar aqui no primeiro tipo de resolução. Vamos resolver esse exercício dos dois tipos, tá? Então vamos lá. Pensando no primeiro tipo, eu defino primeiro a integral em relação ao eixo x. Então aqui nós temos, ó, que vai de 0 a 4, não é isso? Então nós temos que x é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 4. Tá aqui. Beleza. E agora, em relação ao eixo y, como que eu faço? Como que eu vou fazer aqui? Deixa eu dar uma ajeitada nesse gráfico. Então, como que eu vou fazer? Em relação ao eixo y, veja bem, no y ela é maior. Ela é maior que quem? Ela é maior ou igual a meio x² e menor ou igual a 2x. Então, vou escrever y. Y é maior ou igual a meio x² e menor ou igual a 2x. Tá? O que está embaixo, a funçãozinha que está embaixo aqui, o gráfico que está embaixo, né? Essa daqui. Então, os valores de y são todos maiores que essa função aqui, né? Então, por isso que eu coloquei aqui primeiro. E agora a função que está em cima, os valores de y são todos valores menores que essa função aqui. Por isso que eu coloquei y menor ou igual a 2x. Ok? Então agora eu vou escrever, né? Vou escrever essa integral aí. Como que fica isso? Então nós vamos fazer assim, ó. A integral, né? De onde a onde? Então primeiro, em relação a x, de 0 a 4, né? Dx. Ok. E aí depois a segunda integral, né, de meio x² sobre 2, né, meio, então vai ficar aqui, meio é x² sobre 2, né, tá aí, aonde? A 2x. Né? E aí dy, porque é em relação a y, né? Então temos aí dois, já escrevemos, agora o que nós vamos fazer é começar a integração. Então como que nós vamos fazer aqui? Eu vou resolver na vertical aqui, o desenvolvimento da conta, aí depois, se for o caso, a gente faz na horizontal, num outro exercício. Mas por enquanto eu vou começar por esse. Aqui. Então aqui eu vou repetir, 0 a 4 dx, e agora eu já consigo, né? Já posso. Então a integral de dy é quem? É o próprio y, então vai ficar y em que intervalo? x² sobre 2, o menor e o maior em cima, né? 2x. Tá aí. Agora eu vou resolver. Como que eu faço isso? Eu vou pegar o maior menos o menor, né? Substituindo aqui. Então vai ficar assim, ó. De 0 a 4 dx. E aí eu faço aqui agora 2x menos quem? Menos x² sobre 2. Tá aí. Bom, pessoal, aqui, ó, tá vendo que x² sobre 2, eu posso escrever de uma outra forma. x² sobre 2 não é o mesmo que meio vezes x²? Então, eu vou escrever da seguinte maneira, ó. Agora eu vou começar a fazer a integral em relação a x e vou fazer assim, ó. Deixa eu separar aqui. Tá? Vou dar continuidade aqui. Tá aí. Então, vou fazer assim, ó.
a integral. Agora, a integral de zero, né? Então, podemos escrever ainda, deixar mais... Poderia ter feito assim, ó, para ficar mais elegante, né? A integral de zero. Isso é uma questão só de estética, tá, pessoal? Poderia ter colocado assim, né? Ó, 2x menos x quadrado sobre 2 dx. Agora eu vou integrar em relação a x. E aí faço, isso daqui é uma constante, vai para fora. Então vai ficar 2, que multiplica a integral de 0 a 4 de x, menos. Esse cara aqui é meio que multiplica x quadrado, então esse meio aí vai para fora, né? Então fica aqui de 0 a 4, né? Não podemos esquecer. X quadrado dx. Aqui também tem um dx, tá, pessoal? Aqui também tem um dx. Eu integro, eu separo, faço a integração de cada termo. Em cada termo que eu faço, eu tenho que colocar aqui o dx, né? Porque em relação a x aqui, é o que eu fiz agora. Ok. Então, melhorando isso, como que nós podemos fazer? Então, agora a gente vai fazer por parte aqui. Então, fazemos aqui, ó. Pela regra de integração que nós vimos lá em cálculo 2, como que nós fazemos? 2 que multiplica quem? Que multiplica x, ó, x na p mais 1, né? Porque aqui é 1, então aqui é p mais 1. Só lembrando aqui a regrinha, né? Então aqui vai ficar p mais 1 também, sobre p mais 1, né? Então aqui vai ficar menos meio. Isso de onde até onde, né? De 0 a 4, tá? De 0 a 4. Aí menos meio, que fica x quadrado, né? Então eu vou usar a mesma potência, então eu vou usar a mesma propriedadezinha, lembra? Né? Isso também no intervalo de 0 a 4. Mas quem que é esse P? O P aqui no caso é a potência, então vai ficar 2 que multiplica. Isso daqui foi só para relembrar vocês, né, pessoal? Então vai ficar 2 que multiplica. Aqui não é 1? Então vai ficar x elevado a 1 mais 1 sobre 1 mais 1. Né? No intervalo de 0 a 4, menos meio, aqui vai ficar, a potência aqui é 2, então fica 2 mais 1,